Um bom dia com Jesus e com Maria, porque tudo por Jesus e nada sem Maria. Onde quer que Jesus está, a mãe ali se faz presente. E é muito bom saber que temos uma mãe que é mãe de Deus e que Jesus buscou aqui na terra como uma pessoa da nossa raça, da nossa estirpe, porque ela conhece muito bem a nossa realidade como criatura humana e principalmente como mulher, mãe, que tanto sofreu preconceito no seu tempo, que havia um machismo tremendo, onde as mulheres eram submetidas, seus senhores, quase como empregadas, para servi-los de toda forma e natureza, e multiplicar filhos, de preferência masculinos, para serem guerreiros da época. A mulher que era estéril, que não podia dar à luz, ela era humilhada, envergonhada e sofria até o preconceito das pessoas por não ser capaz de dar à luz. E Nossa Senhora viveu esse período, né, com certeza cheia de compaixão pelas outras mulheres, né, da qual ela fazia parte desse time de mulheres, e ela via de, de todos os ângulos esse tipo de desconforto, esse tipo de coisa tão desagradável naquele período. Mas ela foi uma mulher literalmente corajosa quando ela disse sim a Deus pelo anjo Gabriel, aceitando ser mãe mesmo não estando casada ainda, correndo todos os riscos até de morte, apedrejada como era a lei mosaica daquele tempo que predominava ainda. E é tão bom saber que ela, apesar de todo o sofrimento, se tornou um instrumento importantíssimo, como se fosse uma ponte entre Jesus e nós, mas eu digo que entre o Deus Trinitário e nós, porque como filha predileta do Pai, mãe do Filho de Deus e esposa do Espírito Santo de Deus, ela teve o privilégio de ter acesso ao trono trinitário de Deus e de cada pessoa distinta da trinitariedade divina. E isso é algo muito bom para nós, porque peça a mãe que o filho atende. Né? Essa é uma pequena jaculatória popular e que é uma grande verdade. Peça a mãe que o filho atende. E nós sabemos que quando pedimos à mãe algo que é da vontade do Pai ou que é para edificação, ou quando nós temos uma fé e quando nós pedimos com humildade, nós somos literalmente atendidos. Quantos gritos acontecem no mundo no momento de um acidente, no momento de um grande perigo, no momento de uma circunstância muito dolorida, onde gritam por Nossa Senhora e Nossa Senhora atende, socorre. Exatamente porque Deus, Jesus deu a ela essa autoridade também, deu a ela essa graça. E como ela está sempre em sintonia profunda com o Espírito Santo e com Deus, ela sabe o que é que Deus quer. Ela sabe se Deus quer ou que Ele não quer. Porque o mesmo Espírito que une Jesus ao Pai, o Pai a Jesus, é o mesmo Espírito que liga ela ao Pai e ao Filho. É o mesmo Espírito. E como ela tem o Espírito sempre presente em plenitude dentro de si, ela sabe o que fazer, o que orar, o que nos dizer nas mensagens
das quais ela tantas vezes, pela bondade de Deus, permitiu estar conosco, nos lembrando de deveres de cristãos católicos, de rezar o rosário, de rezar e converter-se, de orar muito pela paz, de converter-se, ela sempre pedindo pelo desagravo do coração do filho, do imaculado coração dela, porque o ser humano vive lançando flechadas de blasfêmias e heresias no trono de Deus, em forma de ingratidão, em forma de blasfêmias mesmo, em forma de culpar a Deus dos infortúnios e dos acontecimentos rotineiros e cotidianos que existem por fruto da própria natureza, a morte, as doenças, porque enquanto aqui no casulo da terra nós estaremos sempre no emaranhado das dificuldades, das dores, do choro, nascemos chorando, passamos pela vida chorando e quando morremos deixamos muitos em pranto. A vida é assim e foi assim para a Virgem Maria. E foi assim para Jesus também. E Deus respeita a natureza pela qual Ele criou. Porque Ele criou a natureza no mundo para que seja exatamente assim. Os desígnios dele devem ser respeitados, devemos ter temor daquilo que Deus criou, sem questionamento algum. Porque Deus é inquestionável, porque Ele é a própria sabedoria. Tudo que Ele fez foi bom. Ele sempre dizia, quando Ele criava algo, no princípio do mundo, em Gênesis, no capítulo 1. Deus disse, faça-se. Quando era feito, Ele dizia, isso é bom. E quando Ele cria o homem, Ele diz, isso é muito bom, porque tudo aquilo que Ele criou antes do homem era o paraíso, era o enxoval, era tudo que o homem necessitava. Então o homem foi colocado ali dentro como se fosse um quarto ricamente adornado para ali ele viver sem sentir, sem passar falta absolutamente de nada, assim como o mundo é uma casa onde não falta nada. E completando toda a felicidade do homem, Deus descia na brisa da tarde com o homem relacionava. Não havia necessidade de diálogos, porque o homem entendia perfeitamente Deus e Deus o entendia. No silêncio se comunicavam, porque o homem era semelhante a Deus, era santo como Deus e era amigo de Deus. O pecado é que veio criar ruptura, onde foi bloqueado o relacionamento de ambos. Mas mesmo assim Deus foi atrás. Mesmo assim Deus continuou andando atrás do homem, mandando profetas, mandando líderes, patriarcas, pessoas escolhidas e eleitas por ele para conduzir um povo eleito, escolhido, o qual ele fez aliança, para uma terra que mana leite e mel, aqui na terra, que é a terra de Canaã. Mas sabemos que trazendo isso para a realidade, ele manda Jesus para que ele nos conduza não para uma terra que mana mel, mas para o próprio céu. É através de Jesus, que é o ascensorista de um elevador, que somos levados até o topo da montanha, que é o próprio céu, onde ali encontramos Deus. Deus no governo do amor, da justiça e da misericórdia, não Deus com cetro, não Deus carrasco, não Deus bravo, não Deus com olhar
ríspido, mas um Deus bondade, um Deus de braços abertos, um Deus de colo macio, um Deus de olhar sereno, um Deus que nunca jamais condena quem quer que seja. Nós é que nos condenamos, nós é que sentimos vergonha de Deus quando deparamos com a grande verdade, com a luz, essa luz inacessível à criatura humana, que só é acessível depois que nós fecharmos os olhos da carne para deparar com a verdade no encontro pessoal com Ele, e ali nós mesmos vamos nos envergonhar como o próprio Adão e Eva se envergonharam da desobediência, se cobriram e fugiram da presença de Deus, porque se sentiram literalmente culpados. A consciência pesou amargamente. E da mesma forma acontecerá isso conosco, caso não tenhamos acolhido os talentos que Ele nos dá, não talentos financeiros ou de valores em ouro ou prata, de valores humanos dessa natureza, mas talentos que significa as virtudes, o dom do amor. Cada talento pesava mais ou menos 50 quilos, era um dinheiro que valia muito, era uma moeda fortíssima, 50 quilos de ouro. E ele deu de acordo com a capacidade de cada um para administrar. Assim como ele dá para cada um de nós os dons. Por isso que todos nós temos condições de ser santo no estado em que estamos. Existem santos pequenos, santos maiores, grandes santos, mas todos santos. E para sermos santos, para sermos do agrado de Deus, é preciso não enterrar os dons, mas ao contrário, fazê-los multiplicar, exatamente servindo os irmãos, amando os irmãos desmedidamente, porque a medida do amor fraterno é exatamente não ter medida, é imedível, deve ser imedível. Devemos amar assim como nós gostaríamos de ser amado, valorizar, promover o outro como gostaríamos também de ser promovido, sempre nos posicionar no lugar do outro quando está vivendo o infortúnio, desejando para ele, fazendo para ele aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Isso no pleno sentido da palavra, orar pelo outro, desejar o melhor para o outro, sorrir com o outro, chorar com o outro, compadecer-se do outro, nunca ter dó, porque dó apenas Deus pode ter de nós. Porque ter dó do outro significa que eu tenho complexo de superioridade. E nós merecemos a compaixão e a dó de Deus, todos nós de forma unânime. De forma unânime. Todos nós merecemos a dó de Deus. Por quê? Porque nós não passamos de vermezinhos, porque somos pequenas criaturas frágeis, limitadas demais. Somos muito pequenos e dependentes e dependemos de algo que na Terra não encontramos. Quem pode nos proteger? Quem pode nos guardar verdadeiramente? Quem pode nos livrar daquilo que só Deus pode nos livrar, da morte eterna, do abismo eterno, da escuridão eterna, da força do mal? Por isso os talentos nos são dados exatamente porque aqui na Terra é onde eu já faço a minha escolha. É uma escolha que se faz no dia a dia, que eu não posso deixar para o último dia. Quando dizem que quando se pula de uma ponte no suicídio, primeiramente o suicídio, ele pode não ser pecado porque é uma doença gravíssima mental. Quando a pessoa chega a um desespero, chega
ao ponto de autoextermínio, é porque ela está tremendamente enferma. E só Deus conhece o coração do homem. E não existe uma conversão de uma ponte até o rio. Não existe. Existe uma conversão instantânea, mas a conversão se dá no dia a dia. O amor é conjugado no dia a dia. É preciso fazer uma história de amor. Assim como Deus fez conosco, nós também, com o nosso ser humano, caminhando pelo tempo, com os nossos contemporâneos, Deus permite os pobres, porque se não tivesse pobre, não tinha como eu fazer e praticar a caridade. Se não houvesse doente, não haveria como eu cuidar de um enfermo. Se não houvesse quem precise de me ouvir, eu não conseguiria praticar a paciência, o amor, estar inteiro diante do outro, ouvindo as suas queixas, as suas dores, com toda a atenção possível, com todo o carinho possível e acolhimento. Por isso, essa miscelânea, esse pluralismo de pessoas que vão vivendo, um dia estão bem, outro não, um dia estão com poder aquisitivo bom, outro dia não. Um dia estão depressivos, outros dias não. Isso é para aqueles que conhecem a Deus e recebeu dele talentos, recebeu dele as virtudes necessárias, o amor necessário, como o grande valor dos talentos é para simplesmente partilhar, dividir, fazer multiplicar, frutificar, eu repito, fazer frutificar o amor na vida dos outros, assim como Deus concedeu a todos os seres humanos de forma igual o mesmo oxigênio, a mesma terra, a mesma água, enfim, a mesma dignidade. Seja o homem bom ou mau, seja ele cruel ou não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele concede absolutamente a todos os seres humanos os talentos. O amor existe dentro dos corações, por mais endurecidos que existe. Simplesmente aquela pessoa preferiu receber os talentos do demônio, do mal, do mundo e usá-los. Assim como tem as pessoas malignas que matam friamente, existem as pessoas que lesam os outros, que são pessoas velhacas, que são pessoas que prejudicam os outros, que são pessoas que falam mal das outras, que denigrem a imagem dos outros, matando os conceitos bons que aquela pessoa possui para os outros, pessoas que dão grandes prejuízos às outras e fica feliz porque conseguiu lucros à custa de uma pessoa inocente, uma pessoa ingênua, vamos dizer. E assim, a esperteza aqui no mundo, dentro daquilo que o mundo acha, e confunde essa parábola dos talentos, que quanto mais eu servir, mais Deus me concederá dinheiro, fortuna. Eu digo que quem fez promessas dessa natureza, como está na coluna rosa do folheto da missa, é o demônio que fez essa proposta indecorosa para Jesus. Te dou todas as riquezas se você prostrar diante de mim. Deus não fez promessas dessa natureza. Deus não fala em riquezas financeiras para ninguém, ao contrário. Ele nos diz que é preciso entesourar no céu, com boas obras, onde a traça não consome, a ferrugem não destrói, não corrói. Mas quem preocupar em salvar a vida, enriquecer neste mundo,
pode perder essa vida, porque não há como servir a dois senhores. O capítulo 7 de Preocupações Exageradas de Mateus começa dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou vice-versa. Não podeis, portanto, servir a Deus e a riqueza, porque quando somos ricos, nós temos uma vida social intensa, nós gostamos de receber e ser recebidos, nós nos embriagamos nas grandes festas, onde só os ricaços, que cheiram a dinheiro, vão. Queremos nos misturar com eles para também ser aclamado pelas classes mais pobres. Queremos viver o luxo, a riqueza das grandes viagens, de usar aquilo que é de melhor. E é interessante que jamais dividimos aquilo que temos com as pessoas pobres, não damos o melhor para elas. Muitas vezes, quando dividimos, tiramos do guarda-roupa peças de roupas para doar, nós sempre damos aquelas que estão fora de moda e que não usamos. Quando nós vamos pôr uma doação na sacola da coleta que passa diante de nós, escolhemos a melhor menor nota, a menor moeda, e quando nós vamos dar para as pessoas mais pobres que nos pedem, mal as recebemos e quando damos os restos. Nunca vi alguém convidar alguém pobre, nenhum pedinte a sentar à mesa, assim como nós recebemos pessoas ricas influenciadas da nossa cidade. E isso vai exatamente contra a vontade de Deus, porque é tudo jogo de interesse, é tudo política, é tudo condicional, é tudo dessa forma. Escolhemos amigos influentes porque aqueles que não têm influência nenhuma de riqueza não servem para nos acompanhar. Queremos brilhar ou estar à sombra daqueles que brilham. Por isso, é preciso usar os talentos que Deus nos dá para o bem, para buscarmos a santidade, aproveitar enquanto temos tempo. Porque assim como estamos aproximando do advento, as leituras, todas as leituras e o Evangelho está nos levando até o dia de Cristo Rei, quando nós terminamos o ano litúrgico, que difere do ano civil, do calendário civil, nós vamos escutando e ouvindo toda a questão da vigilância, toda a questão de estarmos preparados e preparados para o encontro com a verdade que é o amor, a verdade que é a misericórdia, mas que nós, diante dessa verdade misericordiosa, nós não vamos conseguir olhar nos olhos de Deus. Nós vamos ter vergonha da vida que levamos, de aproveitar a vida, não aproveitar a vida em dar para as outras pessoas o que você pode, o seu suor, os bens que são necessários aos outros, o acolhimento, a reverência aos outros, a dignidade aos outros, aquilo que eu posso fazer para os outros como se fosse para mim, amar o outro até doer, dar a vida se for preciso pelo outro, porque é nele que eu encontro Deus. Onde está o amor, ali Deus está. Por isso, aproveite enquanto você pode, porque todos nós recebemos uma quantia de Deus pelo dom da vida. E o amor é uma realidade viva, é uma verdade tocável, é uma verdade que vemos. O amor de Deus é uma verdade que tocamos, porque vemos ela espalhada nos ares, nós vemos ela na terra, que é a mãe, de onde vem todo o nosso alimento, na água que sana e que sacia nossa sede,
e que vem do alto, que vem do céu de uma forma maravilhosa. Vemos o ciclo da vida, o ciclo do dia, a rota da Terra, que não sai 1 milímetro da rota dela, as inclinações da Terra para poder fazer acontecer as estações do ano, enfim, o ser humano que nos causa tanto amor, tanta alegria, a chegada de alguém quando estamos tristes, enfim, a igreja que Deus nos deixou, a fé, a esperança que nos leva a enfrentar martírios de toda sorte e natureza com alegria, com amor, por gratidão a este Deus que tudo fez e tudo faz por cada um de nós. E que se sente feliz e honrado quando nós o honramos e damos a Ele glórias, e quando damos a Ele grandes louvores, convertendo-nos para a verdade dEle, para aquilo que Ele quer de cada um de nós. Novos céus e novas terras. Eu posso dizer, eu sozinho não consigo, mas a minha parte eu devo fazer. Se o outro não faz, eu devo fazer para testemunhar e levá-los ao estímulo de me ver feliz, na paz, iluminado pela luz celeste, porque o céu começa em mim, hoje, aqui e agora, para que eu leve essas pessoas a serem salvas, porque a minha missão é evangelizar com meu testemunho, com a minha vida de amor e morrer amando. Amar até morrer. E morrer por amor é alegria. Morrer por amor a Deus e aos irmãos é a maior realização que um santo pode realizar enquanto na terra. Com certeza ele terá um galardão no céu, ele terá uma morada linda no céu, e ele será levado pela igreja militante aqui da terra, ele será levado aos altares, porque não há quem não reconheça um santo no mundo de hoje. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos o teu Santo Espírito, para que saibamos com todo talento, com toda arte de amar a Ti, Senhor, e toda a sabedoria que o Senhor nos dá e dá cada vez mais pelo Teu Santo Espírito, a sermos verdadeiros embaixadores do amor, neste mundo triste, neste mundo cheio de hostilidade, neste mundo onde todos estão ficando robotizados, neste mundo onde a maldade reina, onde o egoísmo paira, domina, neste mundo onde a sensualidade está fazendo inveja a Sodoma e Gomorra, neste mundo onde as igrejas vaziam, neste mundo onde a fé está sumindo como fumaça, neste mundo do comodismo, onde as pessoas têm preguiça de rezar, as pessoas não querem buscar a Deus, e quando busca é para pedir algo, favores, onde não existe fé madura, onde as pessoas estão cheias de inveja, de ambições desenfreadas e coisas do gênero. E eu te pergunto, por que gastar o seu tempo, a sua vida, gastar e desgastar com todo atrativo que o mundo te faz, com toda insaciedade que a carne te pede, te exige, você dá, e com toda a sabedoria, a velhacaria do demônio que te faz propostas indecorosas e que você aceita. Aceita as tentações e não resiste-as exatamente por causa da falta de oração pessoal, a falta de adoração a Deus, a falta de fazer visita ao Santíssimo, a falta da Eucaristia, mas de assumir a Eucaristia. Muitos de nós entramos na igreja, mas a igreja não entra em nós.
Muitos de nós engolimos a hóstia, mas nós engolimos a hóstia como se fosse uma simples bolacha branca. Passou minutos, segundos depois, nós continuamos com os mesmos vícios e os mesmos pecados e perdemos o temor a Deus. Temos dificuldade de confessar e quando confessamos nós não somos inteiros nem corretos. Não somos verdadeiros ao contar nossos pecados. Sempre justificamos nossos erros culpando alguém, porque meu marido fez isso comigo, por isso eu pequei, gritei, falei. Ele era muito chato, por isso eu abandonei, traí. Ele me traiu, por isso eu vinguei. E assim por diante vai. A humanidade caminha desta forma. Senhor Deus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Dê a cada um de nós, por misericórdia, pela dolorosa paixão de Jesus, a vida e a vida em abundância. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.